Olha, de verdade, pense em um negócio estressante. O meu microfone tava aqui ligado, eu gravei um vídeo de 6 minutos. Tipo, tava tudo normal. Quando deu na metade do vídeo, de 6 minutos, parou. Tô vendo que toda vez que isso acontece é porque vai alcançar muitas vidas e é sobre isso, né? E eu não vou desistir de passar essa mensagem pra você. Então presta atenção nessa mensagem, que Deus ele vai falar com você. Eu tenho certeza que você vai receber uma direção, que as escamas dos seus olhos vai cair. Eu vou falar sem microfone mesmo, vai desse jeito. Então se cachorro latir, se passarinho piar, fica tranquilo que a mensagem ela vai chegar e é isso que importa. Então olha só, eu sei que talvez hoje você tenha se questionado, como muitas vezes eu me questionei, em relação a Deus, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô vivendo isso? São questionamentos que muitas vezes a gente tem ao longo da nossa vida. Eu falo porque muitas vezes que eu já passei por isso, a minha mente ela ficava um turbilhão de pensamento, de questionamento, de dúvida e ao mesmo tempo de um misto de tristeza e parece que eu nunca vou vencer na vida. E eu não tô falando só de uma área só. Então, se você tá com um problema em alguma área da sua vida, independente de qual seja, esse vídeo ele é pra você. Porque muitas vezes a gente vive coisas que a gente viu lá atrás, os nossos antepassados vivendo, passando, e parece que a gente não percebe que a gente tá vivendo a mesma coisa. Mas a partir desse vídeo você vai perceber. Presta atenção, lá no livro de Amós, capítulo 6, lá no verso 12, diz assim: mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Então Deus estava usando a boca do profeta para dizer o seguinte: olha só, a culpa não é minha, a culpa é de vocês. Só que a gente é tão orgulhoso, a gente tem um coração tão orgulhoso, tão duro, nós somos tão prepotentes, arrogantes, ignorantes, que a gente não percebe que aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo são frutos lá dos nossos antepassados e frutos também dos nossos erros e as nossas falhas. Só que alguém tem que ser culpado. E é muito mais fácil a gente dizer que o culpado, né, são as coisas externas do que nós mesmos, do que aquilo que é interno, do que é sobre a raiz. Não é sobre as pessoas, mas é sobre eu mesma, certo? É sobre você. É difícil essa análise, mas chega uma hora da nossa vida que a gente precisa fazer essa análise. Chega uma hora da nossa vida que não tem como mais, sabe, eu apontar pro outro e me deixar de lado. E me deixar de escanteio, sendo que na verdade o time é meu, sendo que na verdade a vida é minha. E Deus ele diz pra você que Deus ele tem uma vida abundante pra você. Eu sempre vou bater nessa tecla com você sobre aqui uma promessa que Deus tem, uma das milhares de promessas que Deus tem. Que ele diz que Jesus ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Entenda, essa vida e vida em abundância, ela não é só em uma área da sua vida, mas é em todas as áreas da sua vida. E por que você não está conseguindo ter essa vida em abundância? É porque são as crenças limitantes. Sabe essa história de crenças limitantes? É exatamente sobre isso. As crenças limitantes, elas não foram inventadas agora pelos coaches da vida, por não sei o quê. Não, elas estão na palavra de Deus de milhares de anos atrás. Justamente quando diz aqui, ó, mas vocês transformaram o direito em veneno. Então, aquilo que a gente tinha de direito, a gente transforma em veneno. Aquilo que era para ser bênção, a gente transforma em maldição. Aquilo que era para ser paz, a gente transforma em guerra. Aquilo que era para ser alegria, a gente transforma em tristeza. Por quê? Porque nós estamos limitados, porque aquilo que você viu quando você era criança, você ouviu quando você era criança, quando você foi crescendo e você experimentou, você viveu aquela experiência, tudo aquilo te formou. Formaram as fortalezas, certo? Na sua mente. As fortalezas que Satanás usa para te aprisionar, para que você viva ali em um cantinho, sabe? Nos compartimentos da sua vida. E aí é no compartimento financeiro que você não prospera, é no compartimento familiar que você não tem a família de margarina que você sempre sonhou. São em vários e vários compartimentos. É no compartimento da saúde, vive doente, ansiedade, depressão, não sei o quê. Certo? Porque são as fortalezas que foram criadas. Maressa, como? E agora o que eu faço? Porque Deus manda dizer pra você, esse vídeo aqui é um alerta, que a culpa não é de Deus, não. A culpa é dos nossos antepassados, que fez um monte de coisa lá pra trás, e a culpa é nossa, que tá repetindo, como um papagaio mesmo, sem querer. É inconsciente, mas Deus, ele trouxe essa palavra pra você, pra te conscientizar.
que a culpa não é dele. A vontade de Deus é de você prosperar em todas as áreas da sua vida. É que você viva uma vida abundante em todas as áreas. Meu Deus, é sobre isso, viu, que eu falei todo aquele vídeo. Mas você tá entendendo agora que são as fortalezas que foram criadas na sua mente que estão te impedindo de acessar a terra prometida? Maressa, e agora o que eu faço? No final eu vou fazer uma oração e o Espírito Santo de Deus ele vai trazer clareza para você daquilo que você tem que ter, de quais são as atitudes que você tem repetido que estão te impedindo de romper essa barreira, certo? Que você tem que romper. E não sou eu que vou fazer isso por você. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é ninguém, é você mesmo, porque são batalhas que são nossas. Isso é entre você e você mesmo. E dói. Eu falo porque eu passo por isso. Eu já passei por muitas situações e hoje eu ainda passo por isso, mas hoje eu entendo que através do intermédio da presença de Deus na minha vida, eu estou conseguindo romper essas barreiras. E eu creio, eu profetizo que ainda nesse ano de 2024, se você crer e receber essa oração e você receber a direção do Espírito Santo de Deus, você vai viver ainda esse ano grandes coisas que estavam sendo impedidos. Amém? Você crê nisso? Então que Deus ele venha fazer as escamas dos seus olhos cair, que o próprio Espírito Santo de Deus venha te revelar e te mostrar, tá? Então eu vou fazer essa oração por você. Se você puder, feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento eu apresento a Ti essa vida. Espírito Santo de Deus, eu declaro agora, eu dou uma ordem no mundo espiritual que traga à tona tudo aquilo que está impedindo essa vida de viver as promessas de Deus. Tudo aquilo que Satanás criou de barreira, que foram criadas ao longo da sua vida, seja natural ou espiritualmente, que está impedindo essa vida de viver as promessas de Deus. Traga à tona, Espírito Santo, e traga a direção do que essa pessoa tem que fazer para viver, em nome do Senhor Jesus, a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você, deu trabalho, viu? Digita aqui um amém, eu creio, eu recebo e compartilha essa mensagem também, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima.